Você já pensou em aprender neurofisiologia usando um gibi? Isso mesmo, uma história em quadrinhos, que tem conceitos básicos e muito importantes da fisiologia, como por exemplo, potencial de ação, inibição lateral, o que é um neurotransmissor e qual a sua importância para a transmissão de impulso nervoso, e além disso, vários outros conceitos interessantes. No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês qual é esse gibi e se ele realmente é interessante pra gente aprender neurofisiologia de um jeito fácil. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você tá assistindo um vídeo do canal Cognição Ativa. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar um curtir aí embaixo para tudo que você está fazendo agora. Esquece de mandar mensagem pro arroba e dá um like ali embaixo, que é muito importante. É muito importante isso porque isso ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E também, lógico, ao final do vídeo deixa o seu comentário e se você não era inscrito, diz da onde você recebeu esse vídeo, se foi indicação do YouTube, se alguém te mandou ou se você acabou chegando por aqui por procurar algum assunto parecido. Bom, e sem mistérios, vamos revelar qual é o livro. O livro que eu tô falando, pessoal, é esse aqui, chamado Neurocomic, lançado pela editora Dark Side Books. Aqui ele tá, né, bem bonitinho aqui pra vocês verem. A parte do verso do livro e a lombada, né? Vou deixar aqui a lombada pra vocês verem, porque eu não posso colocar retinho, senão ele não vai focar. O livro, pessoal, tem uma qualidade, assim, quando a gente fala de qualidade material, impecável. Pra quem não conhece, a Dark Side Books faz materiais incríveis. Eu tenho uma coleção de Dark Side Books. Aqui vocês estão vendo, é tudo livro da Dark Side, tá? Tem dois, eu acho, que não são da Dark Side, mas o resto é tudo Dark Side. Eu adoro os livros dessa editora. Ela tem um material realmente impecável. Agora, quanto à história em si desse livro, ela também é fenomenal. Vamos falar primeiro dos autores. Esse livro é feito por dois autores. O primeiro autor é chamado Hannah Ross. Ela é PhD e neurocientista, formada na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O outro é o Matteo Farinella, que foi o ilustrador desse livro. Ele também é PhD e ele é especialista em jornalismo em quadrinhos e ilustração científica. Esse PhD dele é em neurociência e foi pela University College de London em 2013. Pois é, dois PhDs se juntaram para fazer esse material aqui. Ou seja, coisa errada você não vai encontrar aqui. São dois neurocientistas que fizeram esse livro, pessoal. Isso é muito legal. Para quem não conhece sobre neurofisiologia, pode parecer que tá sendo uma historinha, né? Tentando facilitar muito os conceitos. Mas, na verdade, é uma história muito bem elaborada que eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Tudo começa com um rapaz, que a gente não sabe o nome, encontrando uma moça que ele achou muito bonita e aparentemente se apaixonando por ela à primeira vista. Quando ele se apaixona por ela, de repente o corpo dele começa a levitar e então ele acaba entrando dentro de um livro, aparentemente. E você chega até a pensar que ele entra no livro que a moça estava lendo, porque ela tinha um livro em mãos. De repente o rapaz aparece dentro de uma floresta, que logo de cara você já percebe que essa floresta é feita de neurônios, né? A nossa célula nervosa, o que controla, por exemplo, o nosso pensamento e até mesmo essas gesticulações que eu estou fazendo com as minhas mãos agora. Quando ele chega nessa floresta, a gente começa o primeiro capítulo do livro de 5 capítulos que ele possui. E esse capítulo é o capítulo da morfologia. Sim, cada um dos capítulos vai focar em um aspecto da neurofisiologia. Quando a gente chega nesse ponto, o nosso personagem acaba encontrando algumas pessoas importantes do campo da neurociência. O primeiro cientista que ele encontra é o cientista conhecido como Santiago Ramón y Cajal. Ele foi um cientista que nasceu no ano de 1852, faleceu no ano de 1934. Ele é espanhol e recebeu o prêmio Nobel, para vocês terem noção. Ele é considerado o pai da neurociência devido às suas investigações pioneiras da estrutura do cérebro e sempre teve paixão pelo desenho. Quando a gente está lendo a história, a gente descobre que foi ele quem descobriu estruturas importantes, como por exemplo o neurônio. Ele descreve um pouquinho pra gente o que é o sistema nervoso e quais são as funções do sistema nervoso de uma forma bem clara, bem esclarecedora mesmo. Inclusive tem uma parte nessa história que ele mostra bem de cantinho assim as capas do nosso córtex cerebral, pois a gente descobre
que essa floresta onde o nosso protagonista se encontra é o córtex cerebral, região mais superficial do nosso cérebro. E nessa imagem eu vou comparar para vocês, por exemplo, para um livro de neurofisiologia, por exemplo, o Guyton. Vocês percebem que as duas imagens estão muito parecidas. Ele realmente tentou simular um córtex cerebral real ali no gibi dele. Nessa parte também fala um pouquinho sobre a importância do nosso sistema nervoso no controle dos sentidos especiais, da memória e até mesmo no controle motor, ou seja, no controle dos nossos movimentos. Logo após isso, aparece outro cientista, outro personagem importante da neurociência. Aparece o Camillo Golgi. O Camillo Golgi foi um cientista italiano que nasceu no ano de 1834 e faleceu no ano de 1926. Ele também foi vencedor do Prêmio Nobel e ele descobriu um método de colorir um pequeno número de neurônios, permitindo que sua estrutura ramificada fosse vista no microscópio. O nome dessa substância é reação negra, porque ele pintava justamente os neurônios de preto no microscópio. Ele inclusive criou uma teoria chamada teoria reticular, e essa teoria reticular, ela dizia que os neurônios eram unidos nas suas pontas, né? Um neurônio 1 unido com o neurônio 2, e isso faria com que um impulso fosse passado para outro neurônio, mas logo depois isso foi quebrado, logicamente ali pelo Ramon e Cajal, e ele conseguiu explicar que na verdade os neurônios eles não estão conectados, eles estão separados e eles transmitem informação de outra forma. Nessa parte é engraçado que os dois brigam realmente de porrada, porque eles estão querendo mostrar quem é mais importante e qual é o realmente pai da neurociência nesse momento. É uma parte bem engraçada que o gibi tenta trazer para meio que quebrar e não ficar focando só em neurociência. Mas não se engane, é neurociência 95% do tempo, tá? E não é uma coisa chata de ler. Você lê esse gibi em 1 hora tranquilamente e é uma experiência bem engrandecedora e que é boa aos olhos também, porque é bem ilustrado e a história é muito bem contada. Nessa parte, eles param um pouco para explicar sobre a estrutura do neurônio, então eles falam sobre dendrita, soma, o que é o axônio. Eles falam também sobre outros tipos de célula, como por exemplo a célula granular, que é um neurônio bem pequenininho, que tem poucas dendritas, e falam inclusive sobre as células de Purkinje, que são outras células muito importantes. Inclusive, em algumas partes ali, você percebe um pouco da microglia na nossa floresta. Isso é muito interessante. A microglia são células ali que fazem parte do nosso córtex cerebral e elas basicamente protegem as estruturas cerebrais. Elas se enrolam em neurônios, permitem que eles fiquem bem fixos para que o seu potencial de ação continue viajando tranquilamente por eles. No capítulo 2, a gente entra na parte de farmacologia. E aí, nesse capítulo que é falado um pouco sobre o que é o potencial de ação, o que são os neurotransmissores, que eles fazem de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, e acredite se quiser, eles usam ilustrações incríveis. Eles mostram os neurotransmissores como se eles fossem paraquedistas caindo de uma região que seria o neurônio pré-sináptico, e eles têm uma chave que eles carregam consigo. Esses paraquedistas, né, esses neurotransmissores, vão até os receptores do neurônio pós-sináptico e com essa chave eles abrem as comportas para que aconteça o influxo de íons da região da fenda sináptica, que é explicado o que é nessa parte, em direção ao neurônio pós-sináptico. E aí eles falam que existem medicamentos que acabam afetando essa transmissão. Alguns são agonistas, ou seja, eles ajudam que as fendas se abram mais facilmente. Outros são antagonistas, porque eles bloqueiam o receptor, não deixando que o potencial de ação aconteça, não deixando que a transmissão aconteça, porque a chave não consegue se ligar na fechadura. Inclusive, eles comentam um pouco sobre o efeito do álcool sobre o nosso sistema nervoso, dizendo que eles fazem com que fique mais lenta a transmissão do potencial de ação. É por isso que, inclusive, os movimentos dos pacientes alcoolizados ficam mais lentos também. Nessa parte, quem ajuda o protagonista a entender o que está acontecendo é o Charles Scott Sherrington. Ele que vai estar ajudando outro neurocientista importante que está ajudando o nosso protagonista. Inclusive, outros cientistas vão aparecendo durante a trama, como por exemplo o Bernard Katz, que vai falar um pouquinho sobre vesícula sináptica, transmissão e exocitose que acontece dos neurotransmissores, e inclusive a função dos neurotransmissores são citados ali. Então é falado sobre a função da dopamina, da serotonina, inclusive eles falam do GABA, né, o nosso ácido gama-aminobutírico, e eles falam que é o cara mais estranho do grupo, né, que é o cara mais estranho justamente por causa do nome dele e porque ele tem funções ainda em estudo, porque ele tem várias funções diferentes. Ele consegue tanto excitar quanto inibir regiões diferentes do nosso sistema nervoso central. Já no capítulo 3 é falado um
pouquinho sobre a nossa eletrofisiologia. É ali que é explicado o que seria o potencial de ação de verdade, é falado um pouquinho sobre o bloqueio lateral que acontece no potencial de ação, lógico, não utilizando o termo bloqueio lateral, mas ele explica, né, em palavras simples sobre essa capacidade que o neurônio tem de transmitir um impulso ou de bloquear um impulso que não é tão importante, dele simplesmente focar no impulso mais importante naquele momento, né, porque vários impulsos chegam pro mesmo neurônio e ele tem que decidir qual é mais importante, sempre ele vai optar pelo que tem uma carga elétrica mais importante. Ele vai falar desse influxo de íons e o que a carga elétrica faz no neurônio como um todo. Inclusive nessa parte fala dos canais dependentes de voltagem, pessoal, e com umas ilustrações muito bonitas mesmo. Vou estar mostrando para vocês aí em algumas imagens. O capítulo 4 e 5 vão focar em plasticidade e sincronicidade, mas eu não vou dar muitos detalhes aqui para não estragar a surpresa de vocês. E depois do capítulo 5 tem o epílogo. Nessa parte tem um plot twist assim na história, que eles quebram a quarta parede, enfim, é uma coisa fenomenal. Se você não estava bem atento na história, você pode ficar um pouquinho perdido, mas eles usam exemplos assim que eu gosto inclusive de usar na sala de aula com os meus alunos da faculdade. Inclusive eu vou usar agora com você, por exemplo. O nosso sistema nervoso é tão incrível, mas tão incrível, que ele bloqueia algumas informações que são desnecessárias. Por exemplo, você tá agora sentado ou deitado e você não estava sentindo o peso da sua bunda sobre a cadeira, ou você não estava sentindo o peso das suas costas sobre a cama. No entanto, agora que eu falei, você tá sentindo, você percebe que tem alguma coisa encostada nas suas costas, porque o nosso sistema nervoso consegue bloquear isso. E eles usam isso como uma chave, um gatilho para você perceber alguns sentidos que são geniais. Se você der esse livro para uma criança de 10 anos, eu tenho certeza absoluta que ela vai conseguir te explicar tudo sobre potencial de ação e vários assuntos interessantes sobre a neurofisiologia. Se uma criança consegue fazer isso, um adulto que está estudando consegue com certeza fazer isso. Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar um link ali embaixo para ajudar vocês na busca com um livro onde você pode encontrar. Eu vou deixar um link da Amazon, que eu acho o lugar mais fácil de adquirir livros na internet, mas você pode também procurar em outro lugar, mas eu vou deixar o link ali embaixo para ajudar vocês a pegar esse livro. No mais, pessoal, super indico esse livro, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu, como um fanático de leitura, eu sempre indico para meus alunos sempre que possível. E como vocês já devem ter visto, quem é mais antigo no canal, eu comentei sobre ele em um vídeo de neurofisiologia. Inclusive eu deixei alguns cards aparecendo ali em cima para vocês assistirem os vídeos de neurofisiologia quando tiverem tempo, né? Porque são vídeos meio longos, só que bem detalhados. Era isso que eu queria passar para vocês sobre esse livro maravilhoso aqui da Dark Side Books. Eu espero que tenham mais materiais nesse estilo aqui no Brasil, porque realmente é muito bom. E outra coisa, eu tenho um livro que me emprestaram e ainda não devolvi. Desculpa, Raiza, de verdade, eu tenho que te devolver esse livro, que fala sobre fisiologia também, e ele é em formato de gibi. Vocês gostariam que eu trouxesse ele aqui pro canal? Deixa ali embaixo, deixa nos comentários, porque isso vai ser muito importante pra mim. Mas pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, e leiam Neurocomic, é muito bom.